sempre uma alegria falar do Senhor e hoje duplamente alegre porque a gente passa por momentos na nossa vida e a gente passa a ter a noção do quanto Deus é cuidadoso com a gente, do quanto que Deus trabalha, não é genericamente, mas Ele trabalha pessoalmente em cada detalhe, em cada situação, em cada necessidade da nossa vida. E por isso nós estamos aqui, na dependência do Senhor, sabendo que Ele que conduz as nossas vidas e é Ele quem fala aos nossos corações. A gente tem que saber muito bem quem é a voz que nós estamos ouvindo e eu tenho sentido muito isso, esse cuidado de Deus. E posso também dizer que eu ainda não tive a oportunidade de dizer muito obrigado a essa igreja, As orações, o cuidado, todas as pessoas que mandaram mensagem. Falei com a minha mãe no dia que eu peguei o celular pela primeira vez de novo, depois que voltei da UTI, eu não conseguia responder as mensagens, porque eram muitas pessoas que falando, que quando eu pudesse ver, quando eu pudesse ouvir, e eu fiquei pensando, se eu tivesse partido, eu não ia ouvir, não ia ver isso. E disse para minha mãe também, no dia que eu fiquei muito mal, que eu falei que eu estava pronto. Se o Senhor quisesse me levar, Ele podia me levar, porque eu estava pronto para tudo que o Senhor quisesse fazer na minha vida. E entendi. Às vezes a gente passa por situações na vida, mas a gente precisa compreender o que o Senhor está falando aos nossos corações. E um detalhe muito importante que acho que os irmãos não sabem, mas há 30 anos atrás, eu tinha 5 anos, ia fazer 6 anos, no mesmo dia, que é o dia do aniversário da minha mãe, e esse ano aconteceu a mesma coisa, 30 anos depois, eu tive quase a mesma situação, quase na mesma situação, de morte, podendo morrer, e há 30 anos atrás foi quando, criança ainda, eu tomei a decisão de caminhar com Jesus. Não queria me batizar nem nada, mas foi onde eu ouvi claramente Deus falando ao meu coração, a um menino de 5 para 6 anos. Foi quando Deus ouviu falar. E agora, 30 anos depois, quase na mesma data, a mamãe fez aniversário dia 26, e foi na mesma data, eu vou me internar, com aquela situação toda que os irmãos sabem. Eu realmente nem me lembro muito bem das situações, porque eu só acordei 2 dias depois, já na UTI, já com todo o medicamento, mas sabendo, com uma paz e uma tranquilidade, que não sei explicar para os irmãos. É a paz que excede todo entendimento, é a paz do Senhor sobre as nossas vidas, e a gente compreender que o lugar onde nós estamos é onde o Senhor quer falar conosco, mas não quer falar só conosco. Ele quer trabalhar através das nossas vidas. Então foi isso que eu percebi do Senhor. O que tu até falou assim, conta um pouquinho da tua experiência, faça uma pregação que conte, uma meditação breve que fale sobre esse momento. Eu quero dizer para os irmãos que o que eu posso dizer deste breve momento da minha vida é que eu experimentei, mais uma vez, do cuidado de Deus, mas experimentei do Senhor falando ao meu coração e fazendo com que eu falasse para aquela equipe médica. Muitos vinham, nós conversávamos sobre Jesus, muitos chorando, muitos depressivos, e cuidando da gente, mas com situações muito complicadas. E ali eu pude falar do amor de Jesus para aquelas pessoas, e oro até hoje, lembro do nome de cada um, trouxe para casa, e oro até hoje por cada vida daquele local, e muitos disseram, você chegou na hora que eu precisava de uma resposta. Então é Deus, não posso dizer que é outra coisa, É o Senhor que nos usa aonde nós estamos. E nós precisamos, irmãos, uma coisa que eu digo para os irmãos, estar atento ao que Deus quer fazer através da nossa vida. Num caixa de supermercado, Deus pode agir, Alguém está precisando de uma palavra do Senhor. E nós temos a palavra de Deus. Nós temos, porque nós conhecemos. O Senhor já impactou os nossos corações, o Senhor já moveu os nossos corações para que um dia nós aceitássemos, mas a nossa missão, ela não termina somente no dia que eu levantei a mão. A nossa missão começa ali, porque nós assumimos um compromisso com o Senhor Jesus Cristo de o quê? Ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. E nós precisamos, irmãos, estar atento a isso. O Júlio fala muito sobre os sinais dos tempos. Irmão, se a gente olhar para os sinais do tempo e ficar olhando só para o tempo, a gente vai perder tempo
e as vidas não vão ser salvas porque a gente está perdendo tempo com tantas coisas e não está percebendo que vidas precisam ouvir do amor de Deus. Mas, nesses dias, no hospital, quando eu já estava no quarto, eu gosto de escrever. Sempre gostei de escrever. E alguns textos bíblicos, né, sempre na meditação da Bíblia, e alguns textos bíblicos vêm, e o Senhor vem falando ao meu coração muito durante esse dia. E aí no dia 3/5, está bem marcado aqui, eu escrevi algo, mas meditando em Salmo 33:11. Então, se os irmãos puderem, vamos abrir em Salmos 33:11. Nós vamos fazer uma reflexão nesse ponto e mais um depois disso que está em outro lugar. Salmos 33, 11. E diz o seguinte, em Salmos, vou abrir aqui direito, Salmos 33, 11. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Mas aí tem uma versão da NTLH que eu escrevi no meu caderninho que diz o seguinte: mas o que o Senhor planeja dura para sempre. As decisões permanecem eternamente. E nessa versão que eu leio, ela diz: mas o plano do Senhor permanece para sempre. Os propósitos do seu coração por todas as gerações. Vamos orar mais uma vez? Colocarmos diante do Senhor? Senhor, nós te agradecemos, principalmente pela tua bondade, pela tua fidelidade, pelo teu amor. Tu já falaste ao meu coração, ó Deus, mas pedimos que o Senhor, através da minha vida, ó Deus, possa também falar aos corações daqueles que entraram aqui. Há necessidades, ó Deus, que só o Senhor sabe, mas principalmente que a tua palavra, ó Deus, seja como diz a tua palavra também. A luz, ó Deus, a iluminar os caminhos, a esclarecer as dúvidas, ó Deus, e trazer de volta, ó Deus, a todos nós, aquilo que o Senhor já tem planejado para as nossas vidas. Muito obrigado pela tua presença, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele me traz uma coisa que eu já tenho pensado há uns 7 anos. Há 7 anos atrás eu tenho pensado muito nessa questão. Eu sou administrador de formação e administrador trabalha com planejamento, né? Nós não trabalhamos, né? Eu trabalhei numa empresa que ela trabalhava com estratégia. E a minha vida era pensar e planejar, mas não só planejar, executar também aquilo que se planejava. E muitas vezes, nesses planos que a gente fazia até naquele momento, nós tínhamos que fazer alguns ajustes. Ao longo do tempo a gente tinha que fazer ajustes. É como uma família que às vezes tem um orçamento e de repente acontece alguma coisa e esse orçamento começa a ficar apertado. E a gente começa a ficar fazendo ajustes e a gente vai cortando da nossa vida, né? Cortando ali daquele contexto familiar, o que realmente não vai fazer tanta falta, né? Não é um item de grande necessidade. E aí a gente pensa muito na vida da gente porque a gente sonha e planeja muitas coisas. Todos nós sonhamos muito. Mesmo aqueles que já alcançaram grandes objetivos na vida ainda têm sonhos, né? Tem pessoas que falam assim, quando eu me aposentar, eu quero viajar, eu quero viver uma outra vida, um outro contexto, relaxar, mudar de casa, ter mais conforto, porque eu trabalhei tanto a vida toda e eu preciso de alguma coisa nesse momento que me agrade. Só que, ao longo do tempo, a gente vai percebendo o seguinte: eu não casei, mas muitas pessoas, por exemplo, sonhavam em casar, aí casaram. Sonharam em ter filhos, tiveram filhos. Outros sonharam em estudar, completaram os estudos, né, já atuam na profissão. Outros atuaram durante muitos anos naquela profissão, se aposentaram, e aí eu vou fazer uma coisa diferente. E é sempre essa busca incessante por fazer coisas nas etapas que nós estamos. Em cada etapa da nossa vida, nós também temos planos e sonhos. Nós queremos ter. Só que o plano
que o Senhor faz para a gente, ele é um plano tão perfeito, que ele é atemporal, ele não muda, é imutável ao longo do tempo. A nossa imaginação nos leva muitas vezes nesses sonhos a lugares que nós consideramos impossíveis. Muitas vezes a gente fala assim, poxa, isso é só um sonho. Isso é só um sonho. E a gente fica pensando, poxa, será que eu vou conseguir realizar esse sonho? E aí me lembrei, domingo o Ramon me fez uma pergunta, eu me lembrei de uma coisa que eu devia ter uns 5 anos. Quando a congregação do Quitandinha foi para ser construída, não se tinha, a reunião era num barraco, né, de zinco, né, na casa da minha tia, ela morava nisso mesmo, num barraco. E a igreja aqui conseguiu, na época, fazer uma obra em que ela teve uma casa, eles fizeram uma casa, a igreja, que eu falo assim, as pessoas da igreja se juntaram, fizeram uma casa, e ela cedeu uma parte da casa para se tornar a congregação. Né? Muitos aqui conheceram esse local. E eu me lembro muito bem que quando o pastor Carlos, ele nem era pastor ainda, ele era seminarista, ele foi para lá, e ele tinha muito isso, de uma meta, um objetivo. E ele pegou do Jornal Batista, de uma igreja, que pegou uma imagem, uma foto de uma igreja que eles queriam ter, e escreveram lá, nessa foto, uma frase que dizia assim, para muitos um sonho, para o povo de Deus uma realidade. Para muitos um sonho, mas para o povo de Deus uma realidade. E me lembro que aquele ali foi vamos dizer assim, foi o start para que nós tivéssemos, todo mundo conhece a congregação hoje, para que nós tivéssemos a congregação que nós temos, a igreja, o templo bonito que é lá na congregação do Quitandinha. Foi um start. Mas eu digo para os irmãos, não foi fácil, não. Era muita latinha, era muito chá missionário, eram coisas assim que eu fico pensando hoje, poxa, isso não pagaria nunca aquela obra. Porque de latinha em latinha, hoje se você vê o quilo da latinha, do jornal, era isso que pagava os chás, era 50 centavos, era um dinheirinho, ninguém tinha dinheiro assim, sobrando, vou bancar a obra. Não, era a igreja ali, e a segunda igreja aqui também, trabalhando junto, para que nós pudéssemos construir. E aí eu fiquei pensando, eu olho para a congregação e fico lembrando dessas palavras do Senhor. Né? Às vezes a gente pensa em algo inacessível, inatingível, mas para o Senhor é possível. Mas, humanamente pensando, esse templo também, Tia Zélia uma vez contou, né, dos carnezinhos, dos irmãos que faziam envelopinhos, cantinas, quem viveu essa época sabe muito bem, que também foi feito dessa mesma forma, pela fé. As pessoas caminhavam pela fé, não pelo que viam, porque se pensar num prédio desse tamanho, você pensa no dinheiro que você vai gastar. É a mesma coisa quando a gente planeja ter uma casa. E a gente fala assim, eu quero uma casa com 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, e eu vou fazer o orçamento, e eu vou ver meu salário, e vou dizer assim, é impossível. Mas para o Senhor nada é impossível. E nós vivemos pela fé. E eu, quando penso nisso, eu penso em entender, por exemplo, por que o Senhor traz para a vida da gente planos tão perfeitos, e nós, como seres humanos imperfeitos, rejeitamos esse plano. Por que a gente rejeita um plano perfeito? Um plano que o Senhor mesmo já preparou para cada um de nós. A vida cristã, e aí eu tenho experimentado muito, e eu sou um cara que eu observo muito, eu tento assim, não sou perfeito não, irmão, mas eu tento assim, todos os dias da minha vida, olhar os detalhes. Se eu acordo, eu quero olhar tudo que está à minha volta, eu quero perceber, sentir o que está acontecendo, mas principalmente sentir que eu posso, por exemplo, eu me lembro que antes de ser internado, eu estava planejando um final de semana em que eu ia vir para a igreja, estava planejando cantar no dia no coral, estava planejando assistir os cultos da manhã e eu ia participar da equipe de louvor daquele domingo, e nada foi possível. Nada foi possível. A única coisa que eu pedi a Deus, Senhor, eu queria sair da UTI para poder assistir o culto
de aniversário da igreja, Deus me concedeu essa graça no dia, né? Foi no mesmo dia que eu saí, horas depois, horas antes do culto começar, foi que eu recebi o celular nas minhas mãos. E eu fico percebendo o seguinte: quando a gente está nas mãos do Senhor, a gente pode planejar o que quiser, mas a vontade dele vai se cumprir na nossa vida, porque ele é Deus, e ele sabe o melhor para cada um de nós. Às vezes nós nos preocupamos tanto com tantas coisas. Às vezes, por exemplo, eu vejo gente assim, eu me preocupo com o que eu vou comer, com o que eu vou vestir, com o que eu vou beber. A Bíblia mesmo fala sobre isso, né? Eu fico me preocupando, às vezes, com um filho que está rebelde, com uma situação difícil na minha vida, mas a gente esquece de quem que cuida de todas as coisas. A gente esquece, muitas vezes, de consultar ao Senhor. Senhor, qual é o teu plano? Qual é a tua vontade sobre a minha vida? Será, Senhor, que eu estou caminhando segundo o plano que o Senhor tem escolhido para mim? E aí, quando as coisas da nossa vida começam a desmoronar, a gente começa a questionar o Senhor. E aí eu digo o seguinte: a minha vida desmoronou algumas vezes, mas eu não questionei o Senhor, não. Porque alguns desmoronamentos na vida da gente, eles servem para nos apurar mais, para nos amadurecer, para nos enrijecer de tal maneira que quando acontecer alguma coisa, eu estou dentro do propósito do Senhor, do plano do Senhor, nada vai me abalar. É o firme na rocha, como diz o versículo. Quando o temporal contra ela der, há de resistir todo o seu poder, porque o poder de Deus está sobre nossas vidas. Quando a gente fala de Deus e do seu plano perfeito, a gente fala de um amor incondicional, um amor que é capaz, né, um pai que é capaz de dar a vida por nós, é um amor ímpar, é um amor que não tem medida. E, gente, se nós observarmos o Senhor, o cuidado que o Senhor tem sobre as nossas vidas, a gente tem que todos os dias realmente levantar e agradecer ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. E eu contava muito para a juventude, contei muitas vezes as experiências minhas, por exemplo, faculdade. Se eu pensar financeiramente, na época, se eu tinha dinheiro para fazer a faculdade, eu não tinha um centavo. Fiz as duas faculdades. Não para me gloriar, mas para dizer que foi na dependência do Senhor. E não fiquei devendo nada da faculdade, não. Não fiquei financiando, não fiz financiamento, não fiz nada. E não é orgulho isso, não. É por dizer, o Senhor é quem deu. E aí, me lembro muito bem de uma pregação para a juventude que o pastor Heineken fez, e ele orava muito assim, né? Que hajam homens e mulheres que vão às escolas, que estudem. Que hajam médicos que não leve só a cura que eles podem trazer dos remédios, dos medicamentos, mas que haja cura espiritual. Falava-se de políticos também, né? Políticos honestos, temente a Deus, que pudessem se chegar naqueles lugares, e eu ficava me questionando, será que isso está certo? E aí, quando eu me formei, eu fiquei pensando assim, Senhor, aí eu penso no plano, a gente começa a planejar, a gente se forma, a gente começa a planejar, como é que vai ser a nossa vida profissional, como é que a gente vai se arranjar nesse contexto, eu quero daqui a um tempo ter minha casa, eu quero ter meu carro, a gente começa a fazer esse plano, mas eu comecei nessa pregação a pensar assim, Senhor, o que o Senhor quer de mim? O que é que o Senhor quer com essa minha formação? O que o Senhor quer falar através da minha vida, para essas pessoas pelas quais passam por mim todos os dias? E assim que eu me formei, eu fui trabalhar justamente atendendo pessoas. Trabalhava no RH, e nesse RH, na verdade, eu fazia processo seletivo de pessoas para as empresas. E todos os dias vinham pessoas desacreditadas, porque já estavam procurando emprego há muito tempo. Pessoas que tinham uma formação belíssima, né? Se você olhasse o currículo estava perfeito, mas triste, angustiado, e não conseguiam mostrar o potencial que eles tinham, mas porque faltava uma coisa elementar, que era o amor de Cristo Jesus, e ali, aos pouquinhos, eles não podia falar
explicitamente, mas aos pouquinhos, na conversa, no dia a dia, a gente podia falar do amor de Deus. Hoje, dando aula, e vários momentos da minha sala de aula, eu paro para conversar, para falar desse amor de Deus. Também não posso ir muito nesse viés, mas posso com a minha vida, com o meu exemplo, com a maneira de ser, e esse é o plano de Deus, que nós sejamos realmente relevantes na vida daqueles que nos cercam, daqueles que estão ali ao nosso lado, e que precisam, muitas vezes, de uma palavra, que não é a minha palavra, é a palavra de Deus. Quando eu escuto aquela música, ousados com firmeza, ó crentes proclamai, a nova salvadora do amor do eterno Pai, que para salvar rebelde seu filho ofereceu, o qual sofreu a morte para resgatar o réu. Quando eu ouço falar ousado, eu digo o seguinte: eu não posso ser medíocre ao falar de Jesus. Eu sou ousado ao falar de tantas coisas. Eu falo para a juventude, às vezes a gente quer falar tantas gracinhas, brincadeiras, a gente é ousado de falar com o outro, de brincar com o outro, mas a gente não é ousado ao falar da palavra de Deus. A gente não se reveste do Espírito Santo de Deus para falar com ousadia, para viver esse amor de Deus e transparecer esse amor de Deus. Quantos, né, uma vez falaram sobre o crente secreto, né? Quantos, gente, em lugares que eu já trabalhei, que eu nem sabia que a pessoa era cristã também. Não sabia. Não sabia. Aí você vai falar assim, não, mas não é para saber. Gente, mas é para sentir. É para sentir, é para ter o cheiro, né, do amor de Cristo Jesus. E aí, a gente tem que começar a pensar para que planejamos. Quando eu como administrador, quando a gente faz um plano, a gente quer chegar a algum lugar. A gente quer fazer com que algo aconteça naquele prazo que a gente estabeleceu. Que a meta seja cumprida naquele prazo. Mas imagine, irmãos, a meta do Senhor, de nós chegarmos lá no céu, e não é se gabar porque, eu ajudei tio Paulo a se converter, eu conduzi fulano ao altar de Cristo Jesus. Não, não é isso não. É chegar lá e saber que você realmente viveu o plano do Senhor, que é o plano da salvação. A nossa vida, irmãos, tem que expressar isso. Nós temos que respirar esse lado muito mais forte de pregar o Evangelho com ousadia. Ousados com firmeza, ó crentes proclamai. Gosto dessa frase. Ruge forte e contundente a guerra do pecado. Irmãos, hoje nós não estamos falando de pecado. Nós não estamos combatendo o pecado. E combater o pecado, irmãos, não é brigar porque está acontecendo isso, aquilo. É na nossa vida. É a gente matar o velho homem todo dia. É nós realmente estarmos firmes, constantes, superabundantes, ouvindo do Senhor o que Ele quer das nossas vidas, mas nos transformando pela renovação, já diz a Bíblia, nos transformando diariamente naquilo que o Senhor quer. E eu fiquei esses dias fazendo uma reflexão de que a gente pensa, Tia Edir está com 85, Tia Edir 85, 80 e alguma coisa. Mas se eu pensar na trajetória dele de novo até hoje e de outros, irmãos, se eu perguntar para qualquer um, todos os dias, ao longo desse tempo, o Senhor trabalhou em algo. Dona Zeni, com certeza, o Senhor ainda trabalha em algo para que a senhora possa vencer todos os dias e possa proclamar o amor de Cristo Jesus. Para que não seja a Zeni de outrora, mas que seja a Zeni cheia do Espírito Santo de Deus para poder pregar as boas novas do Evangelho.
O Senhor vai nos transformando, vai nos moldando ao longo do tempo. E aí eu vou vendo a conversão, por exemplo, do meu pai. Quem conheceu ele lá atrás e conhece ele hoje aqui na frente, sabe exatamente da transformação, e não só da transformação que aconteceu lá, mas ao longo do tempo. Ao longo do tempo, e ainda vem transformando ele, né, com as experiências que ele está tendo agora com a situação de saúde, e vem moldando a gente ao longo do tempo. A questão é, eu estou aberto para essa transformação do Senhor na minha vida todos os dias? Só que essa transformação que o Senhor faz, ela é alicerçada na palavra de Deus. Só que não posso ficar, eu sempre falo o seguinte, eu tenho muito medo daqueles que só leem a palavra, daqueles que têm um discurso bonito, que têm uma eloquência muito grande ao falar. Eu tenho muito medo disso, porque às vezes a vida não fala aquilo que ele está naquele momento ali falando. Eu peço sempre ao Senhor que a palavra dele, e eu gosto muito de um cântico não sei se era Coro Sacro ou Antônio Celeste, que ele diz, o meu guia e protetor é sempre o Senhor, que é ele assim, que eu sempre habite na casa do Senhor e que a sua palavra seja a luz dos meus caminhos todos os dias da minha vida. Eu tenho que pedir isso ao Senhor, porque na hora que eu pensar em pecar, na hora em que eu pensar em caminhar de forma errada, na hora que eu tentar dar aquela escorregada, porque não somos perfeitos, irmãos, todos nós pensarmos bem, escorregamos todos os dias. Mas na hora que eu pensar, a palavra do Senhor ela vai falar alto ao meu coração. Só que, para que eu possa ter esse nível, né, de intimidade, isso é uma busca, eu também estou nessa busca, como todos os irmãos aqui. A palavra tem que estar cheia, tem que estar dentro do meu coração. Ela tem que fazer sentido. Ela tem que realmente entrar como uma espada que penetra no íntimo do nosso ser. E ao tropeçar, ou ao tentar tropeçar, porque às vezes a gente só vai naquela pontinha assim, chegou perto, a palavra do Senhor, ela já trabalhou em nós. Porque é isso que Satanás está trabalhando nas nossas vidas. A gente não tem tempo de ler a Bíblia, a gente não tem tempo de ouvir a palavra de Deus, irmãos, eu não tenho nada contra aqueles que vêm uma vez na semana, ou 2 vezes na semana na igreja, porque a igreja não salva ninguém, mas às vezes está perdendo tempo com tantas coisas, e poderia estar aqui ouvindo da palavra de Deus, não ouvindo Douglas, não, ouvindo a palavra de Deus, todos os dias da nossa vida, irmãos, tem que ser uma busca diária de entender e de nos alimentarmos da palavra de Deus. Mas o Senhor, aí a gente pensa assim, o salmista diz, mas o que o Senhor planeja dura para sempre. Será que o que você está planejando para a tua vida vai durar para sempre? Já pensou nisso? Será o que você sonha para a sua vida dura para sempre? Será que o que eu tenho feito na minha vida vai durar para sempre? Eu tenho que me perguntar, eu me pergunto. Será que ajuntar tesouros nessa terra vai durar para sempre, ou eu vou morrer e vai ficar tudo por aí? É isso que eu pensei no hospital. Eu estudei muito, fiz um concurso público, passei, graças ao Senhor, e eu fiquei pensando, da noite para o dia podia ter acabado tudo, né? Podia ter acabado. Mas o que não acabou no meu coração, e aí eu pensei muito isso durante a internação, e vou caminhando para o final nisso, foi que o que não faltava em mim, o tempo todo lá, era ouvir as músicas que às vezes eu não podia nem balbuciar, porque eu não podia nem falar. Teve momentos que eu não pude falar. Não tinha força para falar. Mas eu ouvia as músicas no meu ouvido, aquelas músicas que eu ouvia quando criança, aquelas músicas que falaram muito ao meu coração, no profundo. Domingo o tio Eduardo trouxe uma música, eu tinha 4 anos quando nós cantamos aquela música numa peça aqui na segunda igreja, em teu tempo. Senhor, me mostra a cada dia, enquanto tu, Senhor, me guia.
Gente, é isso que permanece. É isso que é duradouro na minha vida. As provas dos meus alunos ficaram todas em casa, atrasadas, dentro de um armário. Se eu tivesse morrido, ia ficar tudo lá, sem corrigir. Agora eu estou tendo que ter tempo para poder corrigi-las. Mas eu fiquei pensando, é isso. Cuidado, irmãos. Cuidado com o que você planeja para a tua vida. Pense se o que você está sonhando é para hoje, agora ou para a eternidade. Mas lembre o seguinte, é para a eternidade com quem? É com Deus? Aí está legal. Mas se não for com Deus, irmãos, está na hora de reajustar esse caminho. Está na hora da gente pedir ao Senhor que nos mostre de volta o caminho que Ele já sonhou e planejou. O que o Senhor planeja dura para sempre. E aí na vida da gente, quando a gente tiver dúvida do que estamos planejando e do que estamos sonhando, pergunte ao Senhor, Senhor, isso aqui vai durar para sempre? Isso aqui dura para sempre? E eu estava falando com o tio Paulo, a gente estava falando sobre a casa que o pastor vai morar. Está em inventário. Alguém morreu. Ele levou a casa com ele, a pessoa que morreu, ou ela, não sei, levou a casa com ele. Não levou, ficou aí. Está aí. O que eu quero levar para a eternidade? O que eu quero fazer daqui a tempos? E aí, irmãos, eu me lembro muito de que o que me marca, e aí falando do tempo que nós temos de igreja, né, do tempo que eu fui criado aqui dentro, o que me marca muito aqui dentro, não é, irmãos, o templo, mas o que me marcou aqui foram as pessoas que tinham um testemunho vivo do amor de Cristo Jesus. Minha mãe estava falando ontem da dona Maria Caetano, a gente estava conversando, e minha mãe era muito, a gente sempre estava próximo ali. E aí todo mundo falava, porque ela andava com muitas bolsas em volta. Irmãos, dona Maria Caetano fazia biscoito de polvilho, botava naquelas bolsinhas, vendia esses biscoitos de polvilho e dava oferta aqui na igreja, para que a igreja pudesse ter sustento. A cantina da nossa igreja, ela também trabalhava. Ela trabalhou para que nós pudéssemos ter, ela também como outros, trabalhou para que nós pudéssemos ter esse espaço para cultuar ao Senhor. Ela é uma das fundadoras da nossa igreja. E tantos outros, e tantos outros, tantos outros. E me lembro bem pequenininho, o pai do Quito ali, ajoelhado, papai vinha para ver a escola bíblica dominical, e meu pai não perdia uma escola bíblica, e eles ensinando com ousadia. E aí pergunta da formação deles, pergunta que formação que eles tinham amor por ler a Bíblia e entender, irmãos, porque a Bíblia, se a gente lê, e ainda mais as versões mais antigas, né? Alguém esses dias me questionou, poxa, essa versão é muito difícil. Eu falei, para mim não é não, porque foi nela que eu aprendi, nessa versão aqui. Mas ler a Bíblia foi o que sustentou todas essas pessoas. Eu tenho certeza que o maior sucesso da vida deles puderam ter outro sucesso. Foi sempre o orgulho de saber a Bíblia, mas não só saber a Bíblia, mas viver, irmãos, isso que é importante, viver o que esta palavra, que é a nossa palavra, que é a regra de conduta e fé das nossas vidas, traz para a vida da gente. Minha oração hoje, meu irmão e minha irmã, e aí eu queria que você fechasse os seus olhos, nós vamos orar, é que você possa, e você também que está em casa, está ouvindo essa palavra, que você possa pedir ao Senhor, Senhor, dá-me os teus planos, faça-me enxergar aquilo que o Senhor quer, ensina-me a enxergar a eternidade, ensina-me a enxergar o que é eterno, porque o que é terreno vai passar, vai perecer. Talvez daqui a alguns anos esses bancos precisem de um tratamento de cupim, não sei, talvez não, por conta da qualidade deles. Talvez um dia nós cheguemos aqui, esse templo vai estar modificado, como já modificou.
Eu fico lembrando, a gente olha para ali, isso aqui está diferente. Mas a palavra do Senhor, ela não muda. Ela é imutável. E o Senhor te convida hoje, e sempre, para viver os planos dele. Não é fácil. Não é fácil. Mas eu costumo dizer que o Senhor, Ele entrega os desafios para os seus guerreiros mais corajosos. Aqueles que são capazes de fazer com que morra o eu. Aquela música, que Ele cresça, que eu diminua, que Ele apareça. Essa é a nossa canção. Se o Senhor crescer na tua vida, meu irmão, se Ele for maior do que você, olha, que alegria, que gozo. Eu sempre digo, é o Senhor, não sou eu. É o Senhor que faz. Oremos. Pai de amor e de bondade, o Senhor é um Deus amoroso, cuidadoso, zeloso com as nossas vidas. O Senhor é aquele, ó Deus, que tem planos surpreendentes para as nossas vidas. Não planos, ó Deus, perecíveis, planos que podem acabar da noite para o dia, mas planos eternos. Teu plano eterno de salvar-nos e fazer com que outros também sejam salvos através das nossas vidas. Ó Deus, que os teus servos aqui presentes, ó Deus, possam todos os dias da sua vida pedir ao Senhor que dê os seus planos. Mas que não fique, ó Deus, como muitos planos, ó Deus, engavetados, muitos planos só na escrita, só na fala, só no sonho, mas que sejam, ó Deus, sonhos em que possamos, ó Deus, partir para a ação. Partir, ó Deus, para aquilo que o Senhor tem nos encorajado, principalmente no falar do teu amor, mas também, ó Deus, do viver o teu amor. De enxergarmos, ó Deus, que não somos nada sem o Senhor. E que o teu nome, ó Deus, todos os dias da nossa vida cresça, ó Deus. E que a tua palavra esteja tão enraizada em nossos corações. Que possamos, ó Deus, não falar de nós mesmos, mas que possamos falar sempre do Senhor. Da bênção, ó Deus, que o Senhor nos concede todos os dias. Ó Deus, muito obrigado, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Até aqui o Senhor tem falado aos nossos corações. Até aqui, ó Deus, não nos faltou nada. Mesmo em meio às dificuldades, o Senhor sempre supriu todas elas. E podemos confiar no teu nome. Que todos os dias da nossa vida, mais uma vez, ó Deus, possamos refletir em ti. Mas não só refletir, mas viver aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações. Que as nossas decisões, ó Deus, não sejam dúbias. Que as nossas decisões de caminhar com o Senhor sejam verdadeiras. Que o nosso andar, ó Deus, seja o teu andar. Que a nossa fala seja a tua fala, ó Deus. Que a nossa vida, ó Deus, seja a vida que o Senhor sonhou e planejou para cada um de nós. E que as pessoas possam ver em nós o teu amor, o teu cuidado e a tua proteção. Em nome de Jesus. Amém.